Graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Alvo mais que a neve, né? É o que o sangue do Senhor Jesus nos torna mais alvo que a neve, para nos capacitá-lo a entrarmos na eternidade. Aleluia! Com este hino nós estamos abrindo a live da quarta-feira da bênção. A partir desse momento, eu peço licença aos nossos irmãos ouvintes, queiram nos receber aí dentro dos vossos lares, para estarmos juntos até às 16h30, aqui em espírito de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ouvindo aqui nos abençoadíssimo, também trazendo uma poderosa mensagem da palavra de Deus aos vossos corações nesta quarta-feira. Também poderosa oração pelo Espírito Santo de Deus, que leva diante do soberano e eterno Deus as nossas petições como um gemido inexprimível, e então o Senhor se compadece das nossas misérias, das nossas fraquezas, e nos responde às nossas petições, né? Quando nos aproximamos do Deus eterno, com o nosso coração aquebrantado, com o nosso coração voltado a adorar ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe grandemente a todos vocês que vão estar juntamente comigo, vão nos receber aí dentro dos vossos lares, para estarmos aí então unidos pelo Espírito Santo de Deus, para adorarmos ao Senhor Jesus e rendermos a Ele toda a honra, toda a glória, que só a Ele é devido. Que Deus nos abençoe grandemente em mais uma quarta-feira da bênção, né? Que Deus abençoe ricamente e que realmente esta live da quarta-feira da bênção seja um culto dentro dos vossos lares. Que Deus nos abençoe grandemente, e vamos juntos então, meus irmãos, até às 16h30. Deus nos abençoe ricamente nesta tarde maravilhosa. Somente tu és poderoso em saber, conhece tudo e tudo do seu ver. Viu Davi lá na caverna de Adulão, viu a fé de Abraão, viu a força de Sansão, viu alguém do céu descer. Sábio Salomão, uma questão resolver, e ele vê tudo, ele vê você em oração, se revestindo de poder. Somente tu és poderoso e tudo vê. Viu Josué, viu
lutar e viu vencer. Viu Elias na caverna reclamar. Viu o rei Josafá, viu Acabe fracassar. Viu ferido e viu morrer. E ele vê tudo, ele vê. Viu o sábio Salomão uma questão resolver. E ele vê tudo, ele vê você em oração se revestindo de poder. Somente tu és poderoso e tudo vê. Viu o Dr. Lucas o Atos escrever. Viu seus apóstolos a doutrina ensinar. Vai ver a igreja querida com muitos anos de vida o teu filho arrebatar. E ele vê tudo, ele vê. Viu o sábio Salomão uma questão resolver. E ele vê tudo, ele vê você em oração se revestindo de poder. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo Ele vê, né? Tudo Ele vê você em oração, Ele vê você clamando, buscando a Ele, adorando a Ele. Tudo os olhos do Senhor vê, né? Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Ele te vê aí dentro do teu lar nesta tarde, Ele te vê aí no teu trabalho nesta tarde, Ele te vê onde você está agora neste momento, aleluia. Se está viajando, ou se está trabalhando, ou se está em casa, Deus conhece a tua vida, o teu deitar e o teu levantar, e todos os olhos de Deus vê. Ele vê a tua necessidade e Ele ouve o teu clamor. Por isso, nesta tarde, nós vamos estar orando juntamente com você aí dentro do seu lar, nos ajudando a clamar ao Deus Todo-Poderoso, e Ele é amor e misericórdia para nos estender a mão e nos socorrer. Creia no poder miraculoso do Deus eterno, do Deus soberano, do Deus criador dos céus e da terra e de tudo quanto neles há. A Ele toda honra, toda glória e toda a nossa adoração. Então está aí essa mensagem cantada: tudo os olhos de Deus vê. Tudo Ele vê, ou melhor dizendo a letra do hino, tudo Ele vê, né? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos em frente, meus irmãos, com a quarta-feira da bênção, a live da quarta-feira da bênção, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Bênção Pentecostal, que vai ao ar todas as quarta-feiras, a partir das 15 horas,
através desses aparelhos de comunicação, que vocês possam nos abrir a porta no seu lar para nos receber, para estarmos juntos em adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nessa tarde tem uma bênção para as nossas vidas. Você precisa de quê? Precisa de um milagre? Jesus pode operar milagre. Só Ele é o único que tem poder para operar milagre. Só Ele é o único que tem poder para perdoar pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe grandemente. É a live da quarta-feira da bênção da Igreja Assembleia de Deus da Bênção Pentecostal. Só estamos começando, meus irmãos. Vamos junto até às 16h30. Deus nos abençoe grandemente. Vamos a mais um hino para nosso e vosso elevo espiritual nessa tarde abençoada que o Senhor nos concede, de nós estarmos aqui para adorar ao Senhor nessa quarta-feira, dia 10 de junho de 2026. Essa história é muito linda. Uma certa vez Jesus curou 10 leprosos de uma vez. Mas sabe o que acontece? Só um voltou para agradecer. Quantos são agradecidos? Porque Jesus entrou na sua casa e fez milagre em sua vida. Aleluia. Jesus, estou aqui. Sou um dos 10. Fui abençoado pelo teu poder. Jesus, eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde o dia em que por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora. Cante comigo. Não vai embora, fica comigo. Se quiseres faço uma tenda só para ti. Ou se não podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Cante comigo assim. Jesus, estou aqui, sou um dos 10. Eu fui abençoado pelo teu poder. Jesus, eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Quero ver você cantando. Desde o dia em que por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora. Só vocês. Não vai embora. Tá muito lindo. Fica comigo. Aleluia. Se quiseres faço uma tenda só para ti. Ou se não, dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer,
servir, ó meu Senhor. Vamos lá, gente, bem forte. Aleluia! Fica comigo. Só para ti, oh meu Deus, você não podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Vamos cantar bem forte. Não vai embora, fica, Pai, fica comigo. Aleluia. Se quiseres, faço uma tenda só para ti, ou se não podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Diga comigo no fundo do coração assim, ó. Mas não vá embora. Não vai embora, Pai. Fica, Jesus. Fica aqui. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não vai embora, Jesus, fica comigo. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ah, meus irmãos, que bom que todo ser humano pudesse reconhecer a necessidade de ter Jesus na nossa vida. A necessidade de ter Jesus junto com nós, porque Ele nos cuida, Ele nos guarda, Ele nos dá paz, Ele nos dá alegria, Ele nos dá esperança de um amanhã melhor. É só em Jesus que podemos ter a esperança de um amanhã muito melhor, porque Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia, glórias a Deus. Que bom que todos pudessem dizer: Senhor Jesus, não vai embora, não sai da minha vida, não me deixa sozinho. Eu não consigo andar sem o Senhor na minha presença, ou sem a sua presença na minha vida. Não chegarei a lugar nenhum, Senhor Jesus, fica comigo. Aleluia. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Deus nos fez corpo, alma, espírito e sentimento. O sentimento é o que nos impulsiona ao amor, e o amor de Deus na nossa vida é o que nos faz amar o Senhor, como Ele fala nos seus mandamentos: amar o Senhor nosso Deus de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Aleluia. Esteja em primeiro lugar na nossa vida o amor de Deus, porque quando nós conhecemos ao Senhor Jesus Cristo e fomos alcançados pelo seu amor, nós aprendemos a amar a vida, nós aprendemos a valorizar a nossa vida nesta terra e aprendemos a amar ao nosso próximo, como o Senhor Jesus também ordena nos seus mandamentos: amai o teu próximo como a ti mesmo. Se nós não tivermos o amor de Jesus Cristo na nossa vida, nunca vamos amar o nosso próximo, nunca vamos entender a realidade do amor de Deus para com a nossa vida, para nós aprender a amar, em primeiro lugar, Jesus Cristo, e em segundo, o nosso próximo,
como a nós mesmos. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas infelizmente, meus irmãos, como diz a palavra do Senhor, a fé não é para todos, nem todos conseguem ter esta fé para amar ao Senhor Jesus Cristo, e através do amor do Senhor na nossa vida, nós aprendemos a amar ao nosso próximo. Aleluia. Mas há uma minoria na face da terra, há uns remanescentes no globo terrestre que carregam esse amor de Deus dentro do peito, na nossa alma. Aleluia, glórias a Deus. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê fé para nunca desanimarmos de vivermos em espírito de adoração a Deus, de que cada dia o amor do Senhor cresça na nossa vida. Aleluia, porque é o que nos mantém de pé, é o que nos dá a direção para caminharmos em rumo a Canaã celestial. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, graças a Deus. Já está com nós nessa tarde irmã Isaura Bento Leal, ali em Canguçu. Deus abençoe, irmã Isaura, a senhora e toda a sua família aí, né? Todo esse povo de Deus aí em Canguçu, que Deus nos abençoe grandemente. Aleluia, glórias a Deus. Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Estava perdido. Foi ele quem pediu a Deus para ser enviado, pois ele viu que a humanidade tinha se esquecido do Deus Supremo Criador, o seu Pai amado. Amou o mundo mais que a si mesmo. Foi ele quem pagou o preço que só eu devia. Foi ele que lá no Calvário se entregou sem medo, levando aquela cruz pesada que eu mereci. Quando penso nesse amor, não aguento. Vira lágrimas o meu coração. Nunca vi o amor assim tão imenso. Aleluia, capaz de morrer pra dar salvação. Quando lembro que eu nada mereço e ele tem cuidado aleluia, de mim, ergo os olhos para o céu e agradeço pelo seu amor bendito e sem fim. aleluia, Jesus. Foi ele
e a si mesmo. Foi Ele quem pagou o preço que só eu devia. Foi Ele que lá no Calvário se entregou sem medo, levando aquela cruz pesada que eu merecia. Quando penso nesse amor, não aguento. Vira lágrimas do meu coração. Nunca vi amor assim tão imenso, capaz de morrer pra dar salvação. Quando lembro que eu nada mereço e Ele tem cuidado tanto de mim, ergo os olhos para os céus e agradeço pelo seu amor bendito e sem fim, sem fim, sem fim. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Esse amor sem fim, né? Glórias a Deus, é só Jesus que nos amou com um amor sem fim, né? Oh, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus, só Ele é, ninguém tem maior amor do que o Senhor que se entregou-se por nós na cruz do Calvário, glórias a Deus. Como diz a letra desse hino, quando eu ouço esse amor não aguento, aleluia. Nós olhar para o Senhor e sofreu no nosso lugar, para que hoje nós podemos ter paz, ter alegria e a esperança da vida eterna na glória, pelo sacrifício vivo de Cristo na cruz do Calvário. Ninguém tem maior amor do que Ele. É incomparável o amor do Senhor Jesus pela obra-prima das suas mãos, que é o ser humano, a vida humana. Quando nós vimos o relato ali nas Escrituras, no princípio da criação, aonde o Senhor diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós olhando, meus irmãos, para o relato das Escrituras Sagradas ali, no livro de Gênesis, nós passamos a entender então que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E aí entendemos porque esse amor tão grande de Deus pela nossa vida, porque Ele nos fez parecido com Ele, porque Ele nos fez sua imagem e semelhança, para estarmos adorando a Ele, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não tem como aguentar quando ouvimos falar deste amor, quando penetra em nossa alma este amor de misericórdia, que tem nos alcançado para a nossa vida o que não merecíamos, o que não somos dignos de receber, mas é pela sua misericórdia. É pelo seu infinito amor que nós temos paz. É pelo seu infinito amor que nós sentimos a alegria do céu na nossa vida, na pessoa divina do querido Espírito Santo.
que nos mantém de pé na presença de Deus, que nos tem viva a nossa esperança e nos tem dado fé para crermos no soberano, no eterno, no Criador de todas as coisas, no Deus único. A Ele toda honra, toda glória, a Ele toda a nossa adoração. Aleluia, oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. A graça do Senhor é grande aqui nessa tarde, a presença do Senhor é notória na minha vida, aleluia, oh glória. Deus poderoso, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Mas Aura, ali de Canguçu, diz a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Laurindo. Deus abençoe grandemente a sua vida, sua família e seu ministério e toda a família da fé. Obrigado, irmã Isaura. Deus abençoe a senhora, sua vida também, seus familiares. Deus abençoe o povo onde a senhora serve a Deus aí em Canguçu. Que possa ser um povo só unido pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmã Isaura, sou grato pela sua companhia conosco sempre na live, sempre nos ajudando aí a levar esta mensagem. E vamos continuar orando, irmã Isaura. Como é que está a sua visão? Eu creio, irmã Isaura, no milagre de Deus para o Senhor Jesus Cristo operar a sua visão na sua vista. Eu creio, irmã Isaura, que não precisará o homem operar. Deus pode trazer a normalidade na sua visão para que o nome do Senhor seja glorificado. Una a sua fé com a minha, irmã Isaura, e receba o milagre de Deus na tua vista. Aleluia. Oh glória, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Vamos a mais um hino para nosso e vosso aleluia espiritual. Aleluia, Jesus, glória, santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. O santo é o Senhor Deus. A cidade acordou em silêncio estranho. Aleluia. As ruas vazias, um cenário sem som. Cadê o povo que orava chorando? Aleluia. Cadê os joelhos dobrados ao Senhor? As igrejas abertas, mas sem movimento. Bancos vazios, púlpito sem voz. Algo aconteceu de repente. O céu se abriu e não foi para todos nós. A trombeta soou e muitos não ouviram. O tempo acabou pra
quem não vigiou. Aleluia. A Bíblia falava, os profetas diziam, mas teve gente que não acreditou. Ficaram roupas, ficaram histórias, mas quem era fiel subiu pra glória. Agora é choro, desespero e dor pra quem ignorou o chamado de amor. Já aconteceu, já aconteceu. O céu se abriu, a igreja subiu. Já aconteceu, dá pra entender. Quem tava pronto subiu pra viver. Já aconteceu, não dá pra voltar. A porta fechou, ninguém vai entrar. Já aconteceu, é fim do sinal. Agora começa o tempo final. Onde está aquele povo barulhento? Onde está aquele povo de oração? Subiu, subiu ao som da trombeta, foi encontrar com o Rei na glória perfeita. Sumiu, sumiu, ninguém viu direito, foi arrebatado no mover de Deus. A igreja subiu, a igreja subiu. E agora só resta clamar aos céus. Ecoa distante o som da trombeta, mas já não chama quem ficou pra trás. A cruz ficou como última lembrança do amor que foi rejeitado demais. O fogo queimava sobre o altar, mas muitos deixaram se apagar. A ressurreição não era história, mas foi ignorada. E chegou a hora. Já aconteceu, já passou. Quem não subiu aqui ficou. Já aconteceu, não tem saída. Agora é juízo sobre a vida. Já aconteceu, não dá pra negar. O rei levou quem quis vigiar. Já aconteceu, acabou o som do povo que adorava com unção. Onde está aquele povo barulhento? Onde está aquele povo de oração? Subiu, subiu ao som da trombeta, foi encontrar com o Rei na glória perfeita. Sumiu, sumiu, ninguém viu direito, foi arrebatado no mover de Deus. A igreja subiu, a igreja subiu. E o silêncio tomou o lugar dos fiéis. Foi, já subiu. Foi, já partiu. Quem tava pronto subiu. Quem não vigiou caiu. Foi, não volta mais. Foi, ficou pra trás. A porta fechou, é o fim. Agora só resta o porvir. Onde está aquele povo barulhento? Igreja subiu. Onde está aquele povo de oração? Subiu, 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 subiu com o vento. Foi encontrar com o Rei na imensidão. Sumiu, sumiu, foi arrebatado. Foi no poder, na glória, na unção. A igreja subiu, a igreja subiu. A igreja subiu, subiu com poder. A igreja subiu, a igreja subiu. E quem ficou vai ter que responder. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então está aí, meus irmãos, né?
o recado, o povo se preparar. Quando chegar aquele momento, quem estiver vigiando, preparado, vai subir, e quem não estiver vai cair, aleluia. Mas todos aqueles que estiver preparado subirão. Então só ficará o lamento, ficará o clamor na face da terra, sem saber o que acontecerá então daí para frente. Depois, meus irmãos, do arrebatamento da igreja, ninguém pense que essa terra vai continuar como está, não. Haverá uma mudança total, bruscamente, depois que o Senhor Jesus levar um salvo da face dessa terra. E eu sempre digo, eu não quero ficar nem um segundo mais nessa terra após o arrebatamento da igreja. Eu quero estar preparado, eu quero estar pronto para ouvir o soar da trombeta. Quero estar vigiando, aleluia, para subir nesse dia, porque quem ficar vai ser terrível, mas os que subir será alegria, e uma alegria eterna, aleluia. Glórias a Deus. Quando nós olhamos, meus irmãos, porque Deus faz na nossa vida, só Deus mesmo, né? O único povo na face da terra que chora de alegria é o povo de Deus. É os lavados no sangue do Cordeiro, quando sentimos a presença calorosa do Senhor Jesus, gloriosa na pessoa do Espírito Santo de Deus. Não conseguimos nos conter de derramar nossa lágrima na presença do Senhor, mas é o choro de alegria, é o único choro de alegria na face da terra, é pela presença de Deus. Mas o mundo tem um choro de lamento, de angústia, de tormento, que só Jesus pode trocá-lo, só Jesus pode libertar da face da terra o choro de tormento, de angústia na vida do ser humano, e passar então a receber esse choro de alegria que vem do céu. Glórias a Deus. É o choro que eu mais gosto, meus irmãos, é a coisa que eu mais gosto, é quando sinto a presença de Deus, nos traz um alívio até mesmo para o nosso corpo humano, nos torna leve, quando podemos derramar nossa lágrima na presença do Senhor, quando sentimos alegria do céu da nossa vida, a nossa carne se derrete em lágrima na presença do Senhor. Agora imaginamos, meus irmãos, que gozo eterno lá no céu. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Paulo disse, nem o olho ouviu, nem o coração sentiu o que Deus tem preparado para nós na eternidade. Então não há como imaginar, aleluia. Mas o que temos que fazer é renunciar a esta terra todo dia. O que temos que fazer é andar na contramão deste mundo todo dia, para não perdermos o grande privilégio que o Senhor nos deu da salvação da nossa alma. O preço está pago, está pronto. Agora devemos honrar o sacrifício vivo do Senhor ali na cruz do Calvário, para nós termos uma vida feliz nessa terra e a eternidade no céu com Ele, e de lá nunca mais sairemos, e da presença do Senhor nunca mais se separaremos. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Bendito seja
o santo nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Um navio adramantino partiu levando uma grande tribulação. A velha Roma era o seu final destino, onde seriam encerrados na prisão. Mas entre tantos prisioneiros existia alguém marcado pelo sofrimento e dor. Não era Jonas a fugir de Deus agora, mas era Paulo, prisioneiro do Senhor. Vai, galera em fome, vai quebrando as tuas vagas. Só Deus quem sabe que tu levas estas águas. Tão rudemente o mensageiro lá da cruz. Vai, Paulo de Tarso, vai cumprindo a tua sorte. Aleluia. Um prisioneiro a romper milhões da morte, pelo evangelho poderoso de Jesus. Por longos meses de viagem perigosa, 40 dias de espessa escuridão, por várias vezes refugiu toda a esperança, estarrecidos pela fúria do tufão. Somente aquele missionário confortava, porque Jesus lhe apareceu dizendo assim: Paulo, não temas, que aqui estou convosco, também em Roma testificarás de mim. Vai, galera em fome, vai quebrando as tuas vagas. Só Deus quem sabe que tu levas estas águas. Tão rudemente o mensageiro lá da cruz. Vai, Paulo de Tarso, vai cumprindo a tua sorte. Um prisioneiro a romper grilhões da morte, pelo evangelho poderoso de Jesus. Um soldado valoroso na batalha, Paulo de Tarso segue firme sem temer. Nem a serpente venenosa lá de Malta pôde fazer o grande herói retroceder. É guerra santa contra os deuses da mentira. Tufões e mares não lhe inspiram mais temor. Vai sitiar as fortalezas do pecado com a espada invencível do Senhor. Vai, galera em fome, vai quebrando as tuas vagas. Só Deus quem sabe que tu levas estas águas. Tão rudemente o mensageiro lá da cruz. Vai, Paulo de Tarso, vai cumprindo a tua sorte. Um prisioneiro a romper grilhões da morte, pelo evangelho poderoso de Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Evangelho poderoso de Jesus, né? Glórias a Deus. Saulo de Tarso,
que perseguia a igreja do Senhor, mas agora se encontra com o dono da igreja, e ele então agora é transformado em um defensor da igreja, O perseguidor agora se torna defensor do povo de Deus. Pagou o preço, aleluia, mas não negou o soberano, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, aquele que transformou a vida de Saulo em um Paulo, é um dos homens da Bíblia Sagrada que Deus muda até o nome, E de tantos que Deus mudou o nome para usar nessa terra com o seu poder, Já mudou aqui, mas a Bíblia nos diz que nós ainda temos, nós todo o povo de Deus temos um novo nome lá no céu, que só vamos saber quando chegar lá na presença do Senhor, o nosso novo nome lá, Mas já aqui na terra, aqueles perversos, transgressor dos mandamentos de Deus, Deus já quebra eles pelo meio, como fez com Saulo, E muda até o nome, para que não ficasse aquela imagem antiga, aquela imagem de perseguidor, de homem sanguinário que nem era Saulo, se levantando contra os escolhidos de Deus, e Deus apaga isso da vida dele, apaga a história da vida de Saulo e transforma agora em uma nova criatura, e essa nova criatura agora o seu nome é Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. E este homem agora vive pelo Espírito Santo, e este homem agora é conduzido pelo Espírito Santo, aleluia. Não ia onde ele queria, não, ele só ia onde o Espírito Santo levava e ordenava para ir, E graças a Deus que ele se tornou sensível à voz de Deus para obedecer, Glórias a Deus. Então, meus irmãos, nós olhamos para Paulo, E esse homem agora, quantas epístolas ele escreve, Quantos ensinamentos esse homem dá agora a respeito de Jesus. Quantas almas agora ele ganha para Jesus, Através da sua vida, através da operação de milagre. Quantos milagres Jesus operou através da vida de Paulo na face da terra, para que a humanidade reconheça que só Ele é Deus, e operando Deus, quem impedirá? Quem poderá impedir a operação divina do Deus Todo-Poderoso? Quem subsistirá diante de um Deus Criador dos céus e da terra e de tudo quanto neles há? Aleluia! O próprio demônio é sujeito ao Deus, ele sabe que ele foi derrotado pelo poder de Deus, foi jogado do céu para baixo, aleluia, porque tentou se levantar e ser igual a Deus, e não há ninguém igual a Deus, não há ninguém acima de Deus, todos estão abaixo de Deus e sob o domínio de Deus, para obedecê-lo ou enfrentar o castigo eterno. Só há duas condições: ou obedecer a Deus ou ser castigado por Deus. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Endemase Orima, Aisika, Olamasi, Udika Marila Sinda Baia, Oramasika. Aleluia! Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. Glorificado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vani Silva, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Está na audiência, irmã Vani. Peço oração. Estou com muita dor de cabeça. Vamos orar, irmã Vani. Vamos repreender essa dor de cabeça. Depois da palavra de Deus nós vamos estar orando. Ora com nós, irmã, ora aí na sua casa e nós oramos daqui. E em nome de Jesus Cristo eu creio que essa dor de cabeça vai ser retirada pelo poder de Deus. Irmã Isaura, glórias a Deus. Diante desse Deus não tem nada que possa resistir. Não tem enfermidade, não tem dor de cabeça, não tem dor nas costas, não tem dor na coluna, não tem câncer, não tem AIDS, não tem tuberculose. Nada subsistirá diante do poder de Deus na vida daqueles que creem em um Deus que opera milagre. Eu creio no Deus que opera milagre. Aleluia. E sou testemunha de tantos milagres que Ele tem operado, por onde temos levado a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Não sei se a irmã Vani lembra. A irmã Vani morou aqui em Canoas. Foi onde conheci a irmã Vani. Ela me conheceu através do programa de rádio. E que ela volta para os caminhos do Senhor. Então comecei a ir na casa da irmã Vani, orar junto com a irmã Vani. A gente aprende a amar o povo de Deus, né, meus irmãos? E um dia eu chego na casa da irmã Vani estava desesperada, estava angustiada, triste, porque sua filha tinha, se não me falha a memória, 12 anos recém, 12 para 13 anos, e ela tinha levado no médico, e o médico tinha dado um diagnóstico que a sua filha não iria desenvolver, ia cada vez degredir mais. Aleluia. E nós oramos junto ali na casa da irmã Vani, para a glória do nome do Senhor. A sua filha hoje é uma senhora, mãe de filho. Aleluia. E aquele diagnóstico do médico caiu tudo por terra diante do poder de Deus. É uma pessoa normal. Aleluia. Esse é o Deus que opera milagre, né, irmã Vani? Não sei se a senhora lembra, mas eu lembro perfeitamente. Não podemos esquecer aquilo que Deus faz na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, mas a hora está passando e nós temos que orar, mas quero deixar uma palavra de Deus para a base da nossa oração nesta tarde. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor. Vamos à Bíblia Sagrada. Vamos à palavra de Deus. Eu fico meditando, meus irmãos, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, e vejo que o Senhor Jesus nos ensina
através da sua palavra. Mas quando olhamos para o povo na face da terra, que se diz povo de Deus, meus irmãos, a maior parte deles vive ao contrário do que o Senhor ensina, que o Senhor manda. A maior parte vive distante dos mandamentos verdadeiros da palavra pura e santa do Senhor Jesus Cristo, que nos ensina, que nos ordena para cumprir. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A irmã Maria diz, é verdade, irmão, eu lembro desse dia, e a minha filha não ia poder ter filho. Eu fui aqui chorando, sentindo, glórias a Deus. Eu fico aqui chorando e sentindo a presença de Deus. Aleluia. Verdade, Barbari. Poucos minutos atrás eu estava falando, que coisa maravilhosa. É o único povo nessa terra que chora de alegria, é o povo de Deus. Para nós ver a diferença do povo de Deus na face da terra dos demais, né? Os demais choram de angústia, de tristeza, de tormento, mas o povo de Deus chora de alegria na presença de Deus. Aleluia, que coisa maravilhosa quando nós podemos derramar nossa lágrima na presença de Deus. Eu fico meio preocupado às vezes quando se ouço a palavra de Deus, ou se leio a palavra do Senhor e não derramo lágrimas. Eu fico meio preocupado comigo, o que está acontecendo? Porque temos que estar derramando nossa lágrima na presença de Deus. Ou seja, quando sentimos a presença de Deus, não tem como ficar com o olho seco, não. Não tem Espírito Santo na vida do ser humano que nós não derramaremos lágrima na sua presença. Então está aí, irmã Vani, confirmando, né, o milagre da sua filha, e ela diz, eu fico aqui, né, chorando, sentindo a presença de Deus. Oh glória, sinta a presença de Deus aí, irmã Isaura, sinta a presença de Deus aí, irmã Vani, eu estou sentindo aqui, aleluia, oh glória. Oh, si, calabai, si, dari, maná, uramista, candarla, manai. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Irmã Isaura, se o teu esposo está aí por perto de ti, se ele está em casa, dá um abraço nele aí, irmã Isaura. Abraça ele, irmã, ele precisa da presença de Deus na vida dele. Erema secandarei, mani calaba, italaba secandarei, ma. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos ver se eu consigo ler. Vamos ver se eu consigo ler uma passagem da palavra de Deus, para depois nós orar. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo de número 10. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Versículo de número 5. Eu quero ler alguns versículos, meus irmãos e irmãs que estão comigo nessa tarde, para a base da nossa oração, a palavra de Deus, as instruções para os 12.
Aqui é as instruções do Senhor Jesus Cristo para os seus 12 discípulos, né? E ele começa assim, no verso 5: estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritano, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a medida que seguirdes, está próximo o reino dos céus. E à medida que seguires, pregai, está próximo o reino do céu. Curai enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônios, de graça recebei, de graça dai. Meus irmãos, aqui está a ordem e instrução de Jesus Cristo para os seus 12 discípulos, quando ele manda pregar, né? Está próximo o reino dos céus. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E ele conclui aqui, meus irmãos, eu fico olhando para essa passagem e parece que os pregadores dos dias de hoje não leem essa parte aqui, né? Eu acho que eles não conhecem esse versículo de número 8 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, né? Até bom que alguns deles possam ver, porque depois eu transfiro essa live para o YouTube, né? E muitos deles têm suas pregações no YouTube. Então eles precisam ver e ler esse versículo de número 8 do capítulo 10 de Mateus, que Jesus deixa bem claro aqui, né? Curai enfermo, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônios, de graça recebei, de graça dai. Viu? Jesus não diz cobre para pregar, cobre para curar. Não, ele diz de graça recebei, de graça dai. Então o evangelho, meus irmãos, é de graça para pregar, não é para cobrar. E além de cobrar, não tem essa autoridade aqui para ressuscitar morto, para repreender demônio, para purificar leproso, para curar toda sorte de enfermidade. Eles não têm essa autoridade, eles só vão lá pelo dinheiro e enchem o bolso e vão embora, e o povo continua cego, continua doente, continua, se está morto vai para a sepultura e pronto. Mas quando Jesus dá esta ordem aqui, meus irmãos, ele não está mandando ir brincar de crente, não. Ele está mandando a pessoa se consagrar, se santificar, para ser instrumento nas mãos dele, como foi Paulo. Aleluia. Como falei, Paulo Saulo recebeu a transformação. Todo ser humano que aceita Jesus nessa vida e tem uma chamada de Deus, para ser realmente chamado por Deus, ele tem que ter uma transformação na sua vida. Se ele não tem chamada de Deus nenhuma, eles estão fazendo comércio do povo de Deus, fazendo o evangelho, transformando em firma de lucro, de investimento. Que Deus tenha misericórdia dessa gente, que possa se converter antes que seja tarde. Aleluia, glórias a Deus. Curai enfermo, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônios, de graça recebei, de graça dai.
Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Vamos orar nesse momento, aleluia. Mas a hora diz, ele não está no momento, saiu, que Deus está com ele. Eu creio, amém. Graças a Deus, irmão. Deus tem uma chamada para ele, Deus tem algo para ele fazer na obra do Senhor, muito grande, irmão. É preciso ser sensível ao Espírito Santo de Deus e ouvir a voz de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, soberano e eterno Deus de poder e glória, Senhor Jesus, eu estou diante da sua palavra, Pai, e a sua ordem é para curar os enfermos, purificar os leprosos e ressuscitar os mortos, repreender os demônios, ó Pai, pela ordem divina dos céus, para que esses demônios deixem estas vidas que eles têm escravizado, para que esses demônios deixem estas vidas que eles têm vitimado. Ah, Senhor, que essas vidas sejam libertas, sejam salvas, que as enfermidades sejam repreendidas pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus eterno, ó Pai, visita ali a irmã Vani, Senhor da glória, e dá saúde a ela, Pai, dá saúde perfeita. Que essa moléstia, essa dor de cabeça desapareça agora, tem que sair agora. Se já não saiu, vai saindo agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus poderoso, restaura também a visão da irmã Isaura, Pai Santo, ali em Canguçu. Restaura a visão dela, Pai. Faça perfeita todas as duas vistas dela, Pai, pelo poder do nome do Senhor, para que ela testemunhe que o Senhor é Deus e opera milagre, Pai Santo, para a glória do seu nome. Toca com a sua mão poderosa, com a sua mão abençoadora, meu Deus amado, pelo poder do seu nome eu repreendo todo mal, toda moléstia, toda enfermidade que assola a humanidade na face da terra, Pai. Aquele que crê agora receba o milagre, aquele que crê agora receba a cura, agora em nome do Senhor Jesus. Sai toda enfermidade, sai todo mal, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toca, Pai, com essa mão poderosa, toca, Pai, com essa mão abençoadora. Continua, meu Jesus amado, com essa mão santa e poderosa estendida sobre este lar, sobre esta família, meu Deus amado, para mudar a situação, ó Pai, desta família, para trazer paz e alegria dentro desse lar, meu Deus amado. Todo espírito de confusão seja repreendido, todo espírito de discórdia e contenda saia do meio desta casa, saia do meio desta família, e o nome do Senhor Jesus seja glorificado dentro deste lar. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o santo nome do Senhor. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe grandemente a todos. Em nome do Senhor Jesus, receba aí a bênção, receba aí a cura, receba o milagre, para a glória do nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu choro na chuva, pra ninguém me ver chorando. Eu choro na chuva pra esconder o que há em mim. E hoje confesso, eu não estou aguentando. Mas eu sei que Deus está cuidando. Deus me vê, mesmo quando estou calado. Deus cuida, mesmo sem ser chamado. Ele não me deixa desamparado. E quando estou caído, sou levantado.
Eu choro na chuva pra ninguém me ver chorando. Eu choro na chuva pra esconder o que há em mim. Aleluia. E hoje confesso, eu não estou aguentando, mas eu sei que Deus está cuidando. Já tentei ser forte, tentei não demonstrar, fingir que tá tudo bem pra continuar. Já não consigo enfrentar isso só, já não consigo segurar essa dor. E mesmo escondendo de todo mundo, tem um Deus que me conhece no mais profundo. Ele vê a lágrima antes de cair e não me deixa desistir. Ele vê a lágrima antes de cair e não me deixa desistir. Eu choro na chuva pra ninguém me ver chorando. Eu choro na chuva pra esconder o que há em mim. E hoje confesso, eu não estou aguentando, mas eu sei que Deus está cuidando. Eu choro na chuva pra ninguém me ver chorando. Eu choro na chuva pra esconder o que há em mim. E hoje confesso, eu não estou aguentando, mas eu sei que Deus está cuidando. Eu choro na chuva pra ninguém me ver chorando. Eu choro na chuva pra esconder o que há em mim. E hoje confesso, eu não estou aguentando, mas eu sei que Deus está cuidando. Se ninguém vê, Deus vê. Se ninguém ouve, Deus ouve. Eu choro na chuva pra ninguém me ver chorando. Eu choro na chuva pra esconder o que há em mim. E hoje confesso, eu não estou aguentando, mas eu sei que Deus está cuidando. Eu choro na chuva pra ninguém me ver chorando. Eu choro na chuva pra esconder o que há em mim. E hoje confesso, eu não estou aguentando, mas eu sei que Deus está cuidando. Eu choro na chuva pra ninguém me ver chorando. Eu choro na chuva pra esconder o que há em mim. E hoje confesso, eu não estou aguentando, mas eu sei que Deus está cuidando. Deus me vê, mesmo quando estou calado. Deus cuida, mesmo sem ser chamado. Ele não me deixa desamparado. E quando estou caído, sou levantado. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Deus cuida, né, meu irmão? Deus cuida. Glórias a Deus. E quando nós caímos, Ele nos levanta. Louvado seja o santo nome do Senhor.
Glorificado seja o santo nome do Senhor, aleluia. Que maravilha é quando nós podemos sentir a mão do Senhor nos levantando. Que maravilha é quando nós podemos ouvir a voz do Senhor dizendo: não tema, eu sou contigo. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Está maravilhoso esse lugar, mas o relógio não para e a hora já tem chegado. Mas querendo Deus, sábado à tarde, se Deus quiser e permitir, estaremos ali na rádio HP 107.5, levando ao ar ali o programa Mensagem Final da Igreja Assembleia de Deus da Bênção Pentecostal, que vai ao ar todos os sábados, das 16 às 18 horas. Também é transmitido pelo Facebook ali da rádio, né? E também fica na minha página do meu Facebook também ali, o programa Mensagem Final, que vai ao ar todos os sábados, das 16 às 18 horas. Programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Bênção Pentecostal, na rua São Gabriel, número 511, bairro Matias Velho, cidade de Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil. Que Deus nos abençoe. E aqui nos estúdios da Igreja Assembleia de Deus da Bênção Pentecostal, estarei de volta, querendo Deus, na segunda-feira, das 20 às 22 horas, todas as segunda-feira, levamos ao ar aqui a bênção do programa Mensagem Final, todas as segunda-feira, das 20 às 22 horas. Que Deus nos abençoe. Até lá, na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Tenham um final de semana abençoadíssimo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Com bênção de Deus, para contar e testemunhar para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor. Até a próxima live, querendo Deus. Até lá, na paz do Senhor Jesus Cristo.